Caminho Rio Honor de Castilha, Linarejos. Os pastores de Burel, mais os 6 cães de guarda e o rebanho, umas 2.300 ovelhas bem contadas, partiram mal o sol rompeu o horizonte. Durante 2 meses, percorrem estes caminhos entre montes e a planura da Raia, desolada, são espanhóis. Portugueses já não os há por estas bandas há uma data de anos. A desertificação e o despovoamento do interior propagam-se e não poupam nada, nem ninguém. Esto termina. Mire, hace años, este camino que estamos haciendo nosotros hoy, lo hacía toda la zona de Aliste. Venían de Sayago vacas, de Extremadura, por el tren y por Madrid. E caminhando. Caminhando. São horas do mata-bicho. Eles assentam arraiais à beira do caminho e, em menos de nada, é preparado o petisco, batata, arroz, grão de bico, presunto e pão e vinho. As ovelhas previdentes apreciam a fecunda paragem. Urze, carqueja, gieste, ramalheira, silvas ou folhas de chopo, é o que houver, elas comem de tudo. Que remédio! Se não comerem, não conseguem dormir. Eles calcorreiam estas veredas umas 12 horas por dia, quando podem, porque estão sempre à mercê do pasto e da água e da legislação. Desta vez, não foram autorizados a entrar em Portugal, em Rio de Honor mais exatamente. As leis empecilhadoras inúteis impediram-nos. Nordeste de Trás-os-Montes, terra fria. Lá ao fundo, no meio do vale, fica Rio de Honor, uma aldeia arcaica, rústica, quiçá petrificada. Tem 2 núcleos populacionais, o espanhol e o português, separados por uma fronteira política, mas unidos pelos mesmos costumes, a mesma cultura híbrida, o mesmo dialeto rionorês e por laços familiares seculares. Quando nos tocam a fibra sensível dos 2 povos, já não somos portugueses nem espanhóis. Somos um povo, para tudo. Em tempos antigos, a parte portuguesa chegou a ter mais de 200 boas almas. Chegou, porque hoje só já há aqui 50 pessoas, sobretudo velhos. Taxa de natalidade, 0. Feitas as contas, o habitante mais novo tem 30 e muitos anos, é um imigrante suíço. O mais velho tem quase 90 primaveras. Quando nós éramos moças, havia uma mocidade muito grande. Muita mocidade. Fazíamos baile todas as noites. Mas dançámos com tamancos. Não havia sapatos. Eram tamancos e meias de lã. Mas era todas as noites. Depois os pais ralhavam connosco, porque havia que fazer em casa. Ano após ano, os serranos foram partindo para o estrangeiro, América do Sul primeiro e depois Espanha, França e Alemanha, sem contar com as outras regiões de Portugal. Rio de Honor é hoje um enclave perdido do Nordeste, mais um. A economia de subsistência é uma relíquia de um passado não muito distante que teima em manter-se. É preciso sobreviver com o que dá a horta e a parca reforma. A agricultura e a pastorícia desapareceram há muito. São terras ao abandono, baldios por arborizar e já não há quase gado nem rebanhos. A desolação é bucólica, é a miséria. É tempo de partirmos à descoberta desta gente. Primeiro encontro de Olinda Maria do Campo, 85 anos, viúva. O marido que Deus tem era mineiro. Ela nasceu aqui e é aqui que há de morrer. Está doente, mas mesmo assim vai cuidar das galinhas. É uma forma de enganar a solidão. Metemos conversa
com a anciã. E noite e dia e noite naquela casa, esta cabeça já não podia estar assim. Porque a gente pensa muito de noite, muitas coisas ruins, boas. Tenho noites quantos carros caem na aldeia. Outra vez quantos mortos da minha lembrança que há. Outras noites quantos que eu preparei, os que eu vesti para morrer, para ir para o outro mundo. Outras vezes quantas pessoas que há. Dá-me para tudo. Este mundo tinha a sua língua, os seus costumes, a sua cultura e leis próprias. Tinha, mas já lá iremos. A comunidade agropastoril de Rio de Honor suscitou o interesse dos escritores Miguel Torga em 1946 e José Saramago a seguir à Revolução, etnógrafos e cineastas. Eles fixaram os processos sociais, retrataram a paisagem e a vida que por aqui corria. Rio de Honor, 1963. Rio de Honor era assim. E assim permaneceu até aos dias de hoje. A única diferença palpável é a gente ou a falta dela. Um deserto humano imenso. Mas recuemos no tempo. A história de Rio de Honor confunde-se em parte com a do Reino de Leão. A informação mais antiga, que data de 1160, refere a doação do lugar a este mosteiro em San Martín de Castañeda, que possui mais propriedades em aldeias bragançanas e mirandesas. É, aliás, a colonização leonesa, e foram 200 anos, que está na origem do dialeto local, o falar rionurês. Dice, el meu pai levantava, mira, Mariano, levanta-te que hoje temos que ir a sembrar batatas. Hoje falo eu agora porque um tipo de explicação, mas assim falar, ainda há ido rapazes quando se juntam, ainda falam. Na segunda metade do século XIX, Portugal e Espanha definem o traçado definitivo da linha de demarcação. A aldeia passa então a pertencer a dois países. Porque nós aqui nunca tivemos uma fronteira. Para a gente daqui das duas aldeias, de uma aldeia, nunca houve fronteira. Nós às 3, às 2, às 8 da manhã podíamos passar com os animais a trabalhar as propriedades, trazer as batatas, trazer as abóbitas, trazer o feno, o que cada agricultor tinha, que todo mundo tínhamos igual, o centeio, o trigo, cevada, batatas, feijão, tudo, de um lado para o outro. Nunca houve uma fronteira no tempo do Salazar de Portugal e no tempo de Franco de Espanha. Em 1975, a democracia materializa a fronteira e as autoridades portuguesas colocam uma corrente aqui, onde uma árvore centenária e um marco eram suficientes para marcar a fronteira simbólica. Pretexto invocado, o contrabando. Já não havia contrabando, não havia nada, não. Às vezes passavam alguns litros de café, mas isso era já... Iam por outros lados onde não estava ninguém, lá iam. Mas a memória coletiva é tenaz. Abílio Rodrigues, 74 anos, nascido e criado em Rio de Honor, agora mata o tempo no café da associação com os vizinhos dos dois lados que batem umas cartas, ou no palheiro. Faz miniaturas das coisas de antanho, tiares, espigueiros, rangas, cadeiras, coisa que valha, mas recorda-se como se fosse hoje desse dia memorável. E percebe-se, era o cabo da Guarda Fiscal de Serviço em Rio de Honor. Ora, esse dia foi um dia não muito favorável à aldeia, derivado a não podermos ter aquela possibilidade de passar a fronteira quando a gente queria, não é? Como tínhamos antigamente. Antigamente tínhamos toda a liberdade de passar a hora que nós quiséssemos e regressávamos a hora que nós quiséssemos. O povo depois ficou assim um bocado desorientado e teve de aceitarem aquilo que fizeram, porque nós não tínhamos possibilidade de arrancar aquela brincadeira, porque se tornava um caos na aldeia.
O povo protestou, carpiu a malfadada barreira entre Rio Norte Arriba e Rio Norte Abaixo, que só acabou por ser retirada 15 anos depois, em 1990. A misteriosa corrente que ninguém sabe ou quer dizer onde está, encontramo-la nesta adega onde já não cheira a mosto. Sombria, esconsa e secreta, não vá o diabo de Celas. As faldas da Serra. Cenários de outra época e de heranças esquecidas dos outros povos, incluindo os romanos e os vaceus que por aqui passaram. A comunidade de moradores, os mordomos, geria a propriedade, os baldios, os prados e os pastos, os rebanhos, os moinhos, o forno, o lagar, a forja, o boi. E então o povo, os trabalhos comunitários eram orientados pelos mordomos, eleitos pelo povo. No dia de Ano Novo, juntava-se o povo e os mordomos que saíam com o presidente da junta punham-se num local à parte e depois fazia-se a eleição. Partilhavam tudo. Havia terras que estavam em nome dos santos, eram de todos e de ninguém. A justiça era também ela, a do povo. Era uma justiça muito bonita, honesta e humilde. Ninguém refilava. Multava-se, havia que pagar. Não deve pagar que é boieiro. Mas hoje não paga, mas já tem pagado atrás. Pronto, está chamada feita. Pronto. Ora bom. Agora... Quem fazia mal pagava, tanto até as mulheres a discutirem faziam pagar multa. Não se podia ofender a via pública. Ralhas em casa com o teu marido, mas na rua não podes ralhar. Timariano tem 82 anos, é viúvo há 23. Esta tarde veio aqui buscar lenha, carvalho e castanheiro. Quando fui para a tropa podia ter seguido uma vida mais folgada e meti-me na lavoura por causa da família e foi uma vida sacrificada. Faz frio, é tempo de acender a lareira para aquecer o corpo e a alma. A herança do passado que esta gente manipula é pesada. Têm de esquecer aquilo que imaginam que foram um modelo de comunitarismo igualitário ou de democracia representativa rural perfeita. Por esses matos fora era tudo lavrado, depois já colhíamos muito pão. Já tínhamos muito, fazíamos a farinha, fazíamos arcas de farinha para as crias, para nós. Já era outra vida, já a gente começava a pular. As aldeias mais 15, 20 anos ficam deserto. Estas aldeias que nós fazemos, porque já não há gente, há pouca gente, só gente maior, gente nova já não há, e acabam as aldeias. Os ambulantes acabamos. O comércio vegeta ou morreu. A taberna é, para além do café da Associação Cultural, o único estabelecimento existente, mas há dias em que não aparece aqui ninguém. Pois tenho pensado o fim do ano fechar isto, porque não compensa já, porque já passo cá dias, né? Passo cá dias, ninguém aparece cá e não dá para pagar a luz, a eletricidade, não é? Tio Bernardino Preto, 80 anos, passa os dias a esperar milagres, clientela para aviar, mas o tempo aqui custa a passar. E agora, fim de semana, os espanhóis aí de Senábria é que vai a beber umas cervejitas por cá, porque eles gostam muito da nossa cerveja do Superwalk. Gostam muito. E é isso. Do outro lado da aldeia, em Espanha, é o mesmo cenário de desolação. Não se vê viva alma, ruas desertas, casas abandonadas, comércios encerrados. Na esquina da Calle La Puebla, mesmo diante do letreiro Portugal-Bragança, metemos conversa com Juan Prieto. Do lado português, eles chamam-se Preto.
pretos de apellido, me refiero, non pretos, non pretos de Angola, ni de... Non, pretos de apellido. Entón, a tal consanguinidade que se non é primo segundo, primo primeiro, quase todos estamos un poquinho misturados. A avó materna e a mãe eram portuguesas. Somos un povo, Sí, é assim. Aquí non é eu sou español, eu sou portugués. Non. Se nos tocan a fibra que nos firan o portugués ou o español, cuidadinho. Do lado espanhol é, portanto, a mesma gente e são as mesmas casas sombrias de xisto. Antigamente havia por estes cabeços e estas terras chãs, sotos e carvalhais. Agora há sobretudo Monte Bravio. Terra de ninguém? Não. Neste estradão alcatroado que vai dar a Robledo e a Puebla de Sanabria, encontramos Luís Prieto. É filho de um português e de uma espanhola, é casado com uma portuguesa filha de pai espanhol. Vim a buscá-la aqui, escapei-lhe com ela aos pais e levo-me 34 anos com ela e estou de maravilha. O povo do Ao Lugar de Arriba é igualzinho ao de abaixo, mesmo sangue, uma irmandade singular com os mesmos costumes e o mesmo dialeto. E teve que pagar também para namorar com ela? Pagar, pagava-se o vinho que se costumava pagar de sempre. E pagou? Paguei, logicamente, como todos os moços que tanto de um lado como do outro, que fosse um matrimónio do mesmo lado, éramos convidados, os da aldeia espanhola e os da aldeia portuguesa, a vir a beber aquela bebida de vinho, que era vinho ou cerveja, e toda a juventude participava naquilo. Acompanhámo-lo até ao outro lado da fronteira. Esta família ilustra plenamente a realidade desta parte da raia. A minha avó paterna era espanhola, o meu avô era português e a minha mãe é portuguesa e o meu pai era espanhol. Conclusão, eu casei em Espanha, o pai do meu marido é português, a mãe é espanhola, os meus filhos já são espanhóis e tenho uma netinha espanhola. A mulher de Luís Prieto prepara o jantar para o pai espanhol, a mãe portuguesa e a neta espanhola. Nem mais, a confusão é total. Marcelina Ximeno, 84 anos, uma vida árdua, queria ser teceleira, mas, como ficou órfã, começou a trabalhar na terra, tinha 9 anos. Eu também gostava de andar na brincadeira, mas eu não podia. Eu tinha que me levantar, tinha uma tia velhinha, eu estava toda a noite a chamar-me, anda filho, vai lá dar a comer as vacas, anda. E eu toca a levantar-me a dar de comer as vacas, para jungi-las de manhã, para ir a labrar. E lá ia, gastava o tempo só assim nisto, nunca andei com a mocidade, nunca fui rapariga, nada de moça, nunca. Não tenho, até nem gosto sequer que... Casou com um espanhol. Tinha de ser. Eu nunca namorei. Quem namorou foi a família. Olha, de um lado e do outro, mais nada. Foi assim. O marido adotou a nacionalidade portuguesa. Foi guarda fiscal. José Preto, 88 anos, é um homem de poucas palavras. Vá-se lá saber porquê. Esta não serve. Digo que serve, mas que comeis pouco. Imagens do Alconselho, o Conselho do Povo. Esta democracia representativa numa espécie de Estado encravado entre Portugal e Espanha acabou com a Revolução dos Escravos. Os membros eleitos do Conselho, exclusivamente homens, estabeleciam as regras, as leis, os direitos e os deveres de cada um e as penas, as multas que eram pagas com cântaros de vinho. Em Rionor de Arriba existia o mesmo costume que se manteve até perto da Guerra de Espanha. Quando se fazia chamada, tocar o conselho, esperava-se 10 minutos e fazia-se a chamada da presença, chamada de presença. Quem não estava pagava um quartilho de vinho.
embora já fosse no caminho, mas não estava ali presente, tinha que pagar. A lindeza da pitoresca paisagem esconde o essencial. Rio de Honor está a morrer. Se não fosse a estrada alcatroada e a caminhoneta de Bragança que por aqui passa de vez em quando, o isolamento era ainda pior. Telemóvel, só o da rede espanhola. Há uma cabine telefónica escondida na paragem à saída da aldeia e um posto público aqui, neste vão de escada, na casa de Tio Alberto. Adília, olha, estou aqui no telefone público, que o nosso está variado. Portanto, como estavas à espera de mim para almoçar, aguardas um bocadinho que eu daqui a 10 ou 20 minutos estou aí, está bem? O cineasta italiano Corso Salani também passou por Rio de Honor há quase uma década. Falou com o habitante mais recente da aldeia, o imigrante suíço. Foi um dia depois de uma viagem, viemos de uma viagem pela América do Sul. Tínhamos tempo e não sabíamos o que fazer. E perguntamos ao irmão dela, e ele disse, vai para Rio Norte. Passamos aqui e naquele dia já perguntei aqui às pessoas a ver se havia uma casa para comprar. Ah, logo? Logo. Foi... Cheguei aqui e aqui mesmo. O suíço é hoje o morador mais jovem de Rio de Honor. Aqui há anos eram pastores com uma pobre agricultura de centeio. Viram-se e desejaram-se para atamancar a vida, mas nunca passaram da cepa torta. Mas mesmo assim, ainda sonhavam. A minha vida está passada do que havia de ter, não sei, um imparo. Ter um imparo. Mudar-se não é Deus, o governo. Uma reformita que a gente pudesse ir para um lar, e um acolhimento. Esperam para recolher ao asilo ou fazer tijolo. O cemitério já foi alargado. As flores de plástico, perfeitamente anacrónicas nestas campas, escondem o essencial. Nada, nem ninguém escapa ao tempo. Esta terra dura, impiedosa e malfadada não é exceção. Tive uma vida feliz, tive, sim senhor, andei com o meu marido por aí fora, nunca me pôs a trabalhar, nunca me pôs a ganhar uma jeira. Nesta e noutras aldeias da Terra Fria, isoladas, laboriosas, humildes e, ao mesmo tempo, orgulhosas por dentro e por fora, a vida vai-se sumindo. Os poderes que temos, indiferentes ao declínio, não tomam providências, pouco ou nada fazem para o contrariar. O flagelo é nacional, a raia está toda a definhar. Rio de Honor é o caso mais apregoado de organização comunitária primitiva em Portugal, mas não escapou ao golpe desumano do tempo. Hoje é um sarcófago etnográfico, mais um. A vida é misteriosa, tão enganosa para quem não tem. Não posso já cantar.